Antes de existir o astro George Michael, existia apenas um garoto de 17 anos. Um garoto que criou, quase sem imaginar, uma das melodias mais reconhecíveis da história da música pop mundial. Antes da fama, antes do Wham, antes de se tornar George Michael, havia apenas uma ideia na cabeça. Um saxofone que décadas depois ainda faria o mundo lembrar. So unsure as the music dies and all its sad goodbye. George Michael nasceu Georgios Kyriakos em 25 de junho de 1963. Quando começou a trabalhar em Careless Whisper, tinha apenas 17 anos. George e Andrew Ridgeley ainda estavam tentando construir uma carreira musical. A música começou a tomar forma antes mesmo de o Wham se tornar famoso. A ideia foi crescendo durante meses até se transformar na canção que conhecemos. Careless Whisper nasceu em torno de uma história de culpa, traição e arrependimento. A música retrata alguém que sabe que destruiu uma relação e percebe que não consegue voltar atrás. George era muito jovem quando escreveu a música, e justamente por isso existe uma ironia fascinante. Um adolescente estava escrevendo uma das baladas mais maduras e melancólicas do pop. Careless Whisper foi escrita por George Michael e em um segundo momento com Andrew Ridgeley. Os dois trabalharam juntos na composição antes de o Wham alcançar o estrelato. O que começou como uma ideia entre dois jovens acabaria se transformando em uma música capaz de mudar a trajetória de George Michael. Existe um elemento que praticamente resume Careless Whisper antes mesmo de George cantar: o saxofone. A gravação passou por várias tentativas até chegar ao som que George procurava. Steve Gregory acabou encontrando a interpretação que funcionaria para a versão definitiva, e aquele solo deixou de ser apenas um detalhe da música, virou sua identidade. As primeiras notas de Careless Whisper passaram a ser suficientes para que milhões de pessoas reconhecessem a canção imediatamente. Careless Whisper apareceu no álbum Make It Big, do Wham, lançado em 1984. Mas no Reino Unido, o single foi lançado creditado a George Michael. Em outros mercados, incluindo os Estados Unidos, apareceu associado ao Wham. Essa situação criou uma espécie de ponte entre duas fases da carreira de George, o jovem astro do Wham e o futuro gigante da música solo. O mundo se rendeu. Careless Whisper chegou ao número 1 no Reino Unido e permaneceu 3 longas semanas no topo. Nos Estados Unidos, também alcançou o número 1 da Billboard Hot 100. A música foi um sucesso mundial. No Reino Unido, tornou-se o single mais vendido da carreira de George Michael, ultrapassando 1,4 milhão de cópias. Não era mais apenas uma música do Wham, era o nascimento de George Michael como uma força solo. O videoclipe levou a história para Miami. George aparece cercado por luxo, praia, hotel e romance. Mas por trás daquela estética sofisticada, existe uma história de culpa e perda. O contraste entre o cenário paradisíaco e a tristeza da música ajudou a transformar o clipe em uma extensão visual da própria canção. George não ficou satisfeito com o primeiro resultado do videoclipe. Entre os problemas estava justamente sua aparência e seu cabelo. O material precisou ser parcialmente refilmado. Sua irmã Melanie chegou a viajar para Miami para ajudá-lo com o corte, uma curiosidade quase engraçada por trás de um dos videoclipes mais dramáticos dos anos 80. Careless Whisper surgiu em um momento delicado para o Wham. George já começava a ser tratado como uma estrela independente. A música tinha sido lançada no meio do enorme sucesso da dupla, mas também apontava para uma possível separação. Os rumores cresceram. George ainda permaneceria no Wham por mais 2 anos, mas o futuro estava ficando cada vez mais claro. George Michael tinha uma carreira solo esperando por ele. Careless Whisper não ganhou um Grammy. George Michael ganhou 2 Grammys ao longo da carreira,
mas seu primeiro veio em 1987, por I Knew You Were Waiting For Me, com Aretha Franklin. O maior prêmio de Careless Whisper acabou sendo sua própria permanência. Ele foi número 1, obteve milhões de cópias vendidas, impacto cultural e décadas de execução, e uma música que continuou sendo redescoberta por novas gerações. Careless Whisper não ficou presa em 1984. Depois da morte de George Michael, em 2016, a música voltou às paradas britânicas, viralizou nas redes sociais, entrou em séries, filmes. Décadas depois, voltou novamente a aparecer nos rankings. Isso revela algo importante. Careless Whisper não é apenas uma lembrança dos anos 80. Ela continua encontrando novos ouvintes. É uma saudade que mistura nostalgia gostosa oitentista. Por que Careless Whisper ainda funciona? Talvez porque a música não dependa de uma época específica. Ela fala sobre arrependimento, culpa, amor, perda e aquela sensação universal de perceber que alguma coisa acabou. A música pode ter sido escrita por um garoto de 17 anos, mas milhões de pessoas encontraram suas próprias histórias dentro dela. Eu digo que é uma balada para recordar. I'm never gonna dance again. Guilty, should've known better to cheat a friend, waste the chance that I can never know. Careless whispers, haters you find. Talvez seja isso que mais me emocione em Careless Whisper. Ela nasceu em 1984 pelas mãos de um garoto que tinha apenas 17 anos, mas de alguma forma conseguiu escapar daquela década, daquele momento e até da própria vida de George Michael. Hoje, quando eu ouço esse saxofone, não escuto apenas uma música dos anos 80. Should've known better not to cheat a friend, the way I dance with you. Now, who's gonna dance with me? Yeah. And I'm never gonna dance again. Guilty feet. Eu escuto uma época que passou, escuto amores que ficaram para trás, pessoas que partiram e lembranças que o tempo não conseguiu apagar. E talvez seja justamente por isso que algumas músicas nunca envelhecem. Elas não pertencem ao passado, elas pertencem às nossas memórias. George Michael nos deixou em 2016, mas deixou também algo que o tempo não consegue levar embora. Uma música que continua encontrando novas pessoas, novas histórias e novos sentimentos. Isso é legado, e talvez essa seja a maior homenagem que uma música pode receber. Continuar viva quando o tempo já mudou tudo ao seu redor. Se Careless Whisper também faz você lembrar de alguém, de algum momento ou simplesmente de uma época que você gostaria de visitar novamente, me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar saber qual memória essa música desperta em você. E se você gostou dessa viagem no tempo, deixe o seu like, inscreva-se no Estúdio de Memória e venha comigo relembrar outras músicas, artistas e histórias que ajudaram a construir a memória de tantas gerações. Porque algumas músicas terminam quando o último acorde desaparece, mas algumas continuam tocando dentro da gente. Obrigado, George Michael, por uma música que nasceu tão jovem e que o tempo jamais conseguiu envelhecer.